Olá, sabe, lá no chão de fábrica, entre o barulho das máquinas, das engrenagens, a linha que separa a produção do perigo é muito, mas muito fina. Segurança ali não é só uma opção, né? É a base de tudo. E é justamente para proteger quem está ali operando essas máquinas e equipamentos que existe uma norma que é tipo um escudo. A gente está falando da NR12. Vamos entender juntos porque ela é tão, mas tão essencial? Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos falar sobre o risco real das máquinas. Depois, a gente vai entender como a NR12 entra como a resposta para isso. Aí, a gente mergulha nos pontos principais da norma, dá uma olhada na questão de custos versus benefícios e, para fechar, a gente vê quais são os próximos passos para deixar tudo em conformidade, bem direto ao ponto. Ok, então, para a gente entender de verdade a importância da NR12, a gente precisa primeiro encarar a realidade, né? Olhar de frente para os riscos que existem. E aí fica a pergunta: por que toda essa preocupação é tão crucial, tão vital? Bom, a resposta, infelizmente, a gente encontra nos números. 2.657. É um número alto, né? Esse foi o total de acidentes de trabalho envolvendo máquinas só em Goiás no ano de 2024. E olha, isso aqui não é só uma estatística fria, é um lembrete muito sério de que por trás de cada um desses números tem uma pessoa, tem uma família, uma vida inteira que foi afetada. E a coisa fica ainda mais séria. Preste atenção nesse número: 18. Esse foi o número de acidentes fatais, 18 vidas perdidas. E o que mais impacta é que, na grande maioria das vezes, eram situações que poderiam sim ter sido evitadas. E o que é mais alarmante, sabe, é que esses acidentes, eles não acontecem por acaso. Eles são quase sempre o resultado de uma combinação muito perigosa. Pensa assim: máquinas antigas, obsoletas, junto com a falta de dispositivos de segurança, somado a procedimentos de trabalho que não são seguros, e para completar, a falta de treinamento adequado para os trabalhadores. É a receita para o desastre. Bom, é exatamente para combater esse cenário todo que entra em cena uma resposta estruturada e muito importante, obrigatória, a norma regulamentadora número 12, ou como todo mundo conhece, a NR12. Tá, mas afinal, o que é a NR12? Pensa nela como a lei da segurança para máquinas. É ela que define todas as regras, as medidas de proteção que são obrigatórias para garantir a saúde e a integridade de quem trabalha. E olha, não é uma sugestão, viu? É uma exigência. E ela vale para tudo, desde o projeto da máquina até a hora da manutenção. A norma em si é bem detalhada, tem muita coisa. Mas, na prática, ela se apoia em alguns pilares, alguns pontos que são fundamentais. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro pilar é aquele que a gente vê de cara, as proteções físicas. Sabe, grades, portas com sensores, aquelas barreiras de luz, enfim, qualquer coisa que crie uma barreira física mesmo, uma barreira segura entre a pessoa e as partes perigosas da máquina. O objetivo aqui é super simples: impedir o contato a todo custo. Agora, o segundo pilar. Ele é uma linha de defesa, sim. Crucial: a parada de emergência. Sabe aquele botão vermelho, bem grande e fácil de alcançar? Ele não está ali de enfeite, não. Ele tem uma missão: parar a máquina, na hora, instantaneamente, se acontecer qualquer situação de risco. E por último, mas talvez o mais importante, a gente tem o pilar humano. Porque, pensa bem, não adianta nada ter a melhor tecnologia de segurança do mundo se as pessoas não souberem usar, né? Por isso mesmo, a NR12 deixa bem claro: é obrigatório treinar todo mundo que opera, que faz manutenção, que de alguma forma interage com as máquinas. O foco: conhecer os riscos e saber os procedimentos seguros de cor. Eu sei, eu sei. Muitos gestores, quando ouvem falar disso, já pensam no custo, né? Ah, mas quanto vai custar para adaptar tudo? Só que a pergunta de verdade, a pergunta que importa, é outra: qual é o custo de não se adequar? E olha, quando a gente coloca na balança, a escolha fica muito clara. De um lado, você tem o caminho de ignorar a norma. O que isso significa? Significa conviver com risco constante de acidentes graves, de levar multas pesadíssimas e até de ter a produção interditada, parada. Agora, do outro lado, tem o caminho da conformidade. E isso não é um custo, é um investimento. Um investimento que protege vidas, que melhora a produtividade, porque a equipe segura trabalha melhor e, claro, que deixa a operação toda dentro da lei. Beleza, entendido tudo isso, a pergunta que fica é: como garantir que a empresa está no caminho certo?
Acho que a mensagem principal que fica é esta. A NR12 não é só mais uma regra, um obstáculo burocrático para cumprir. Ela é, de verdade, um pilar fundamental para a gente construir um ambiente industrial que seja seguro, que seja produtivo e, acima de tudo, que seja humano. Então, para dar o próximo passo, para garantir que a empresa está totalmente adequada, a recomendação é sempre buscar quem entende do assunto. E para saber mais sobre como fazer isso, a dica é entrar em contato com o Instituto Senai de Tecnologia em Automação. Agradeço a atenção.